Fala pessoal, beleza? Meu nome é Gabriel, eu sou membro do PET da Engenharia Metalúrgica e no vídeo de hoje nós vamos resolver questões de estruturas condicionais, tá certo? Pegando toda essa parte que a gente viu, if, else e switch, tá certo? Então vamos lá, né? Solta a vinheta, editor. Bom pessoal, aqui na minha tela tem 3 questões, tá certo? Que nós vamos resolver na aula de hoje. Então vamos lá. A primeira questão, ela diz o seguinte: faça um programa que mostre o menu de opções a seguir. Receba a opção do usuário e os dados necessários para executar cada operação. E aqui embaixo eu tenho um menu de opções, que pede para somar dois números, ou então tirar a raiz, nesse caso eu vou fazer a raiz cúbica de um número, tá certo? E no final, eu vou apenas pedir para o usuário digitar a opção, se ele vai querer a opção 1 ou a opção 2. Então vamos lá. Pronto. Aqui na minha tela eu já trouxe a questão pronta, tá certo? E nesse caso eu vou utilizar a estrutura switch que a gente aprendeu na aula passada. Nesse printf eu tenho aquele menu de opções, tá certo? Que a questão ela pediu para você mostrar para o usuário. O usuário vai ver esse printf, toda essa mensagem, e vai digitar se ele vai querer a opção número 1 ou a opção número 2. A opção número 1 vai ser para somar dois números, e a opção número 2 vai ser para tirar a raiz cúbica desse número, tá certo? E caso o usuário digite um valor que não é válido, por exemplo, a opção número 3, vai cair nesse default que a gente colocou aqui no final, tá certo? Então vamos lá. Quando o usuário digitar um valor, por exemplo, case número 1, opção número 1, aqui vai ser avaliado e vai chegar à conclusão que esse case vai ser executado, tá certo? Quando esse case for executado, o que vai acontecer? Vai mostrar esse printf, tá certo? Depois o usuário vai ver, né, essa mensagem, digite dois números, ele vai digitar, por exemplo, 2 e 5, que vai ser armazenado nessa linha que a gente viu, né? E depois eu vou mostrar o valor dessa soma. Só que nesse caso aqui eu estou fazendo uma soma um pouco diferente. Eu poderia também fazer soma igual a mais b e depois mostrar essa soma, essa variável chamada soma. Só que nesse caso eu achei mais interessante colocar logo aqui a soma de a mais b, não criar uma nova variável, tá certo? E no final a gente tem um break que a gente aprendeu na aula passada, tá certo? Que impede justamente a execução do próximo case. Beleza? Caso o usuário digite a opção número 2 ao invés da 1, o case que vai ser executado é justamente esse. Beleza? E o que vai acontecer? Primeiro, vai mostrar essa mensagem, que no caso digite o número. O usuário vai ver essa mensagem e vai digitar, por exemplo, 8. Esse número 8 vai ser armazenado na variável a. Depois eu vou mostrar o valor da raiz cúbica desse a, que no caso seria o 8. E da mesma forma que eu fiz aqui em cima, que eu vou mostrar logo no printf o resultado dessa operação, eu também vou fazer aqui nesse printf, tá certo? Eu também poderia fazer uma determinada variável, por exemplo, b, igual a esse cbrt, que é a raiz cúbica também. Beleza? No final eu tenho um break, faz parte da nossa estrutura, tá certo? Que a gente viu na aula passada. E caso o usuário não digite nenhum nem dois, cai nesse default. A gente viu, né? Então vamos aqui testar o programa. Vou colocar para executar. E apareceu o seguinte menu de opções. Vamos supor que o usuário vai digitar a opção número 1.
Então ele digita aqui 1. Pronto. Apareceu a seguinte mensagem. Digite dois números. Vou colocar aqui, por exemplo, 5 e 10. E veja que essa soma de 5 mais 10 deu 15, tá certo? Que foi justamente o case 1 que a gente testou. Agora, a gente vai testar o próximo case, que seria o 2. Vou colocar o programa para executar e vou testar o case 2. Digite a opção desejada, vou colocar aqui 2. E digite o número. Vou colocar aqui, por exemplo, 18. Veja que a raiz cúbica de 18 é 2,62, tá certo? Vou testar mais um exemplo nessa. Digite a opção desejada, vou colocar aqui 2, e digite o número, vou colocar aqui 60. A raiz cúbica de 60 é 3,91, beleza? E agora eu vou testar o default, ver se está correto. Vou digitar a opção 4, por exemplo. Veja que apareceu a mensagem, opção inválida, que é justamente do default. Pronto, pessoal. Esse foi o código que a gente utiliza para resolver aquela questão. Que no caso é a primeira, tá certo? Pronto. Eu vou pular para a próxima questão. A segunda questão, ela diz o seguinte. Faça um programa que receba dois números e mostre o maior. Nessa questão, o que vai ser preciso? Você tem que testar, primeiro, se esses dois números são iguais, por exemplo, se o A é igual ao B, depois você testa se o A é maior do que o B, e no final você poderia também testar se o B é maior do que o A, tá certo? Então vamos lá para a segunda questão. Pronto. Nessa questão, a segunda questão, eu também já trouxe o código pronto, tá certo? Então vamos aqui tentar entender. Coloquei aquela estrutura, né, que a gente já conhece, do printf junto com o scanf, e pedi para o usuário digitar tanto o valor de A quanto o valor de B. Aqui, nesse primeiro if, o que eu tenho? Eu vou testar a seguinte condição. Eu vou querer saber se o A é igual ao B. Se, por exemplo, o número 5 é igual ao número 5. Caso isso seja verdade, esse printf vai ser executado. Vai aparecer essa mensagem para o meu usuário. Os dois números são iguais. Caso o A seja maior do que o B, essa condição não vai ser satisfeita e tudo que está aqui vai ser ignorado e vai pular para esse outro if. Como o A é maior do que o B, esse printf vai ser executado, tá certo? E aqui nesse printf eu estou justamente dizendo isso. O A, por exemplo, 5, é maior do que o número 1, por exemplo. Caso o A não seja maior do que o B, caso, por exemplo, o B seja 10 e o A seja 2, essas duas condições, tanto de igualdade quanto o A ser maior do que o B, vão ser ignoradas, tá certo? E esses dois printfs não vão ser executados e vai pular para o último printf. Como essa condição está sendo satisfeita, como o B realmente é maior do que o A, esse printf vai ser executado, tá certo? Esse printf ele é muito parecido com o de cima. A única diferença é que eu estou invertendo o valor de A e de B, e aqui também eu estou invertendo, tá certo? Então vamos aqui testar alguns exemplos, para ver se o código realmente está funcionando. Pronto. Digite dois números. Eu vou testar o primeiro if, se os dois números realmente são iguais. Então eu vou colocar 11 e 11. Veja que apareceu a seguinte mensagem. Os dois números são iguais. Eu vou fechar e vou testar mais exemplos. Agora, eu vou querer saber se o primeiro valor é maior do que o segundo. Por exemplo, se o 30 é maior do que o 6.
veja que apareceu a seguinte mensagem: o número 30 é maior do que o 6. Então deu certo. Agora eu vou testar o último if, tá certo? Caso o A seja menor do que o B. Vou digitar aqui, por exemplo, 0 e 100. Veja que o número 100 é maior do que o 0, ou seja, a questão deu certo, o código realmente está funcionando. Caso você não quisesse utilizar três ifs, você poderia também utilizar aquela relação de if e else. Ficaria mais ou menos assim a questão. Aqui eu iria substituir por um else, tá certo? E aqui eu iria jogar toda essa estrutura. Eu poderia deixar assim, simplesmente, dentro desse else, dois if, ou então eu poderia substituir esse if, o último if, né, por um else, tá certo? Assim seria uma nova possibilidade de resolver a questão, tá certo? Então pronto, pessoal. Como a gente já terminou a segunda questão, eu vou pular para a próxima, no caso, a terceira questão. Então vamos lá. A terceira questão, ela diz o seguinte: faça um programa que receba um número inteiro e verifique se é par ou ímpar. Para resolver essa questão, a gente precisa daquele operador chamado de resto da divisão, tá certo? Caso o número n dividido por 2 resulte em 0, significa que esse número ele é par, tá certo? Caso não seja igual a 0, caso seja 1, caso seja 3, por exemplo, significa que esse número ele é ímpar, beleza? Então vamos aqui para a questão. Pronto. Aqui eu tenho o seguinte, eu tenho int a, porque para trabalhar com aquele operador de resto da divisão, como a gente já viu nas aulas passadas, essa variável tem que ser do tipo inteiro, beleza? Aqui eu tenho aquela nova estrutura, printf, scanf, estou pedindo para o usuário digitar esse valor e simplesmente vou armazenar na variável a, tá certo? E o que é que eu estou dizendo com esse if? Eu estou justamente testando, estou querendo saber se esse número ele é par. E para isso eu estou utilizando o resto da divisão por 2 seja igual a 0. Eu também poderia substituir essa condição para caso seja uma condição de número ímpar. Por exemplo, ao invés de ser igual a 0, seria diferente de 0, tá certo? Isso significaria que esse número seria ímpar, beleza? Caso essa condição seja verdadeira, esse printf vai ser executado, tá certo? Caso não seja, caso seja diferente de 0, esse printf ele vai ser ignorado, tá certo? Porque essa condição ela é falsa. E dessa linha, da linha 10, né, pula justamente para a linha do else. E esse printf, com a mensagem número ímpar, ele vai ser executado, tá certo? Então vamos aqui testar o programa. Digite o número. Vou colocar aqui, por exemplo, 60. Veja que a mensagem número par apareceu. Agora eu vou testar para ver se esse número, se esse código ele também apresenta um resultado para o número ímpar. Digite o número. Vou colocar aqui, por exemplo, 5. O número ele é ímpar, tá certo? Então o código deu certo. Caso você quisesse também, você poderia substituir esse else por um if, tá certo? Ficaria mais ou menos assim. Só que ao invés de ser igual a 0, é diferente, tá certo? Então, esses dois formatos, tanto if, else, quanto if e if, são corretos, tá certo? É só uma maneira diferente de ver a questão. Bom, pessoal, a aula acabou, tá certo? Muito obrigado por ter ficado até aqui. Se você teve alguma dúvida, algum questionamento, você pode colocar nos comentários, tá certo?
Eu também gostaria de pedir que você se inscrevesse no canal para não perder os próximos vídeos. E também gostaria de pedir que você curtisse o vídeo, tá certo? Então é isso, pessoal. Muito obrigado e tenha um bom dia.